Bom dia, pessoal lindo! Como estamos? Tô mais cedinho hoje, né? Ontem eu fiz às 10. Na verdade eu tava cuidando do meu filho antes das 10, eu acordei mais cedo, mas hoje também acordei cedinho por causa deles e já vim comer, já dei comida pra eles aqui, já estou aqui prontinha para o segundo dia de fundamento. O primeiro dia ontem foi fodástico, surreal. Como posso ter mais disso? E hoje eu vim falar com vocês de uma coisa que às vezes a gente fala assim, ai, não aguento mais escutar isso. Porque sempre que irrita a gente, porque a gente sabe que tem uma mudança ali pra gente, tem algo ali pra gente e a gente não quer encarar isso, né? Anyway, volta aqui, depois vocês vão entender. Ontem foi um dia, eu escrevi um post ontem, né? Coloquei uma foto linda da minha bambina linda com uma foto do capítulo Angels, do livro Seres de Luz da Shannon. E falei do meu dia ontem. Que desde o momento que eu acordei... Ai, não fiz meu café. Desde o momento que eu acordei, que abri os olhos, literalmente, até a hora que eu fui dormir. E tipo assim, gente... sabe aquela hora que você já tá mais do que exausta? Ontem foi o primeiro dia de fundamento. Eu participei e ganhei de um workshop lindo da Dama, da Kátia, fui presenteada. Eu presenteei com um bônus pra quem participou outro dia na segunda-feira do Quem Sabe Receber. Sim, presenteei ontem com um mega bônus pra galera, que foi lindo demais. Quer dizer, o dia lotado. Nem consegui ainda ter. Tem 3 Zooms ainda que eu tenho de ontem, que é do 15 Billion, que todo mundo falou que foi maravilhoso. Do Dan, ainda tem um Zoom do Who Wants to Be a Billionaire, do Paul Kearney, que eu também ganhei. E tem um da Moira, de Conscious Parents, Conscious Kids, que eu tô louca pra assistir também. Tudo presente ontem. E daí, sabe que você tá assim, no talo, não aguenta nem tá com o olho aberto ainda. E daí eu tava falando com uma querida, com a Ana Sanches, também tradutora de Access, e um presente lindo que apareceu na minha vida. E a gente tava conversando até a noite sobre algumas coisas, não lembro do que foi. Sobre classes em Houston e nos Estados Unidos, não sei o que tal. E eu conversando com ela, veio mais um puta presente. Mas assim, um mega presente. Quando eu achei que eu já tava dormindo praticamente, o dia já tinha acabado e tudo mais. Então assim, foi do começo ao fim. E isso daí, coincidentemente, foi logo depois que eu escrevi, fiz o post no Insta falando do meu dia e tudo mais, e convidando todo mundo a olhar para os presentes da nossa vida e tal. E coloquei o post e eu já fui presenteada. Porque é isso que acontece, gente. Quando você reconhece o presente que você recebe presentes, porque você é esse convite, você tá reconhecendo o presente que você é. E daí é muito engraçado porque a gente acessa, né, o campo das pessoas tal, e começa a perceber toda a projeção e expectativa que vem de tudo que a gente faz, né, gente? De tudo que a gente tá conectado, de todo mundo tal. E muitas pessoas, nossa, eu recebi tanto carinho do post de ontem, de muitas pessoas me agradecendo por tudo que eu escrevi e tal. O que me deixava mais empolgada ainda, porque é tão gostoso de ver que o que você tá falando tá sendo convite para algo diferente para as pessoas, que é esse o meu intuito, sempre foi o meu intuito aqui. E ao mesmo tempo tem as pessoas que assim, porque é sorte dela, porque ela nasceu já numa família rica e sempre teve tudo e não sei o que, e não sei o que lá. Eu adoro, né, que todo mundo começa a dar desculpas sobre justificativas da vida que nem é dele, né, que nem conhece, não sabe. Mas como não pode existir um dia assim tão maravilhoso, tão fora da caixinha, começa a inventar justificativas para que não seja pra que a escolha do dia dela, que deve ter sido o Inhacado e o Caramba 4, tenha um porquê. E nada mais é, gente, por que algumas pessoas têm dias maravilhosos. O meu não foi nem um dia maravilhoso, foi assim, tipo, surreal.
só de mágica mesmo. E por que algumas pessoas têm um dia completamente enhacado, do começo ao fim? Escolhas. E assim, e eu começo falando que eu abri os olhos e já escutei a parte do livro sendo lida na classe de Conversando com as Entidades. O livro nem tinha sido lançado ainda, na verdade não dei tanto detalhe, mas o livro nem tinha sido lançado ainda, o Seres de Luz. E foi minha primeira classe de Conversando com as Entidades lançada, que a Shannon leu. A Shannon começou a ler, na verdade, depois a Alba terminou porque ela não conseguia de tanto chorar. Eles leram essa parte de anjos. Então eu abri os olhos ontem de manhã escutando isso, que é um capítulo lindo demais e fala sobre receber. E daí veio toda a ideia de bônus pra galera, de presenteá-los com algumas coisas, não sei o que tal. E assim, o meu ponto de vista é o que cria a minha realidade. Eu podia, depois de 2 minutos, ter ligado a televisão e visto notícias e não sei o que lá tal, e aquilo ter me deixado ruim, me deixado mal-humorado, não sei o que lá, e a partir daquilo, a minha vida o meu dia ter sido completamente diferente. Não faço isso. Isso é o quê? Escolhas. Ai, que sorte que você abriu os olhos e tava a leitura do Seres de Luz, o capítulo de Anjos. Não é sorte. Eu coloquei no meu Telegram, no dia anterior, o grupo de áudios que eu gostaria de ficar escutando durante a noite. Não é sorte, tá? Eu escolhi isso. Assim como eu poderia ter escolhido dormir assistindo um filme de suspense ou deixar em programação de notícias e não sei o que lá. Foi a minha escolha que criou eu acordar com algo que seria super legal. E eu conto aqui pra vocês, tem dia que eu acordo com... Nossa, teve um dia que eu acordei com a chamada do Mitos Ancestrais, da Shannon e do Gary. Cara, só coisa maravilhosa, porque eu escolho isso, tá? E daí eu tava conversando, é o nosso ponto de vista, gente. Eu tava lá em Paris, conversando com a Cíntia lá foi no último dia da classe. E... que nem eu tava falando, né, porque tem muita gente que vai, porque eu dei sorte, porque eu já nasci numa família assim assado, não sei o que, não sei o que tal. E sim, só que não é sorte, tá? A gente escolhe onde a gente vai nascer, de quem a gente vai nascer e tudo mais. Não vou entrar nesse caso aqui agora, que também é escolha e tal. Anyway, volta. Mas eu me lembro de sempre na minha vida ser poliana. Sempre. Inclusive, sempre fui chamada de chata por causa disso, por amigas, não sei, você sempre vê o lado bom, não sei o que, não sei o que tal. Era pra onde eu sempre ia. E é engraçado pra caramba isso, gente, porque o meu pai, ele sempre foi o literalmente oposto disso. E ele falava que ele não era pessimista, ele falava que ele era realista. Hoje eu entendo que a realidade dele era completamente diferente, né? Só que ele falava assim, a gente não tem sorte, a gente não sei o que. Então ele puxava todo mundo pro lado dele, né? E eu nunca comprei esse ponto de vista. Escolha, tá? Ele é meu pai, eu cresci com ele assim. A minha mãe, eu não lembro nem de ser otimista nem pessimista pra falar. Pessimista ela não era, com certeza, mas eu não lembro dela falando nada assim de que me chamasse atenção sobre isso. Mas eu realmente sempre fui muito poliana. Eu me lembro sempre percebendo o lado bem legal de toda a história. Mesmo quando alguém contava alguma coisa, sabe, que aconteceu com não sei o que, eu falava, mas olha o lado bom da coisa. E era até meio sarcástico, fazia todo mundo rir e tal. E ninguém muito escolhia olhar pra esse meu lado, não ria, não sei o que tal, é verdade, não sei o que tal, mas, sabe assim, continuava dando valor mais pra nhaca, pro lado pesado da coisa. Porque dá mais ibope, né, gente? Vamos combinar? Inclusive é uma coisa que a Shannon fala isso no livro de Seres de Luz. Imagina você ter na notícia, abrir o noticiário e falar assim, a minha história de ontem, uma brasileira de São Paulo teve um dia maravilhoso, do nada, do começo ao fim. Alguém vai se interessar por essa história? Vou fazer um pouquinho de barulho, gente, porque eu vou fazer meu café, tá? Alguém iria se interessar? Não tem conteúdo. Foi só um dia lindo.
não tem nada de superação nisso. E é isso que eu queria contar, que eu tava lá em Paris com a Si, e teve uma época que o pessoal de Talk to the Entities, né, ofereceu pra gente fazer, ó o barulho, pra gente fazer histórias de mudanças com as ferramentas por causa da classe de conversão com as entidades, não sei o que, não sei o que tal. E eu tava louca pra fazer e tal, e o Max que ia fazer com a gente, um querido Max, é o marido da Shannon, pra quem não sabe. E eu me peguei numa situação que era história de mudança com as ferramentas. Me peguei pensando nas ferramentas e tudo que aconteceu na minha vida depois de Talk to the Entities, de ter as ferramentas e não sei o que, não sei o que tal. E olha pra onde eu fui, gente. Eu não tenho história de superação. Me fiz de errado, inclusive. Assim, como é que eu vou contar uma história se eu nunca tive que superar nada com as ferramentas? Eu melhorei a minha vida para um caracoles, não tem nem o que falar. Minha vida mudou muito. Mas eu não posso falar que era ruim. E eu superei isso daqui. Eu não era feliz, não sei o que, mas são outros 500. Era tudo a minha escolha de lá. E assim, dentro de tudo, eu era feliz, sim. Eu não sabia. Eram outros 500. Mas no que eu tava vivendo, tava lindo, maravilhoso até então. Então, na minha visão, não tinha tido nenhuma superação. E eu fiquei desesperada. Porque eu falei, o que eu vou contar? E eu tava contando isso pra Cíntia, porque a gente tava falando sobre o ponto de vista da galera, né? As escolhas que a gente tá percebendo de todo mundo, não sei o que, não sei o que tal. E eu falei que eu fui pra esse lugar. Ela falou assim, nega, aquela cara dela. Você não tem história de superação? Você foi deportada dos Estados Unidos, você me contou a história e eu fiquei assustada com a sua história. Isso não é superação? E eu caí na gargalhada, eu falei, uau! Eu tô chorando agora que o meu corpo tá dissipando mais coisa ainda, tá, gente? A lágrima de gratidão e muita coisa assim. Ela falou assim, caralho, que não foi uma história de superação. Ela falou, uau! Foi uma puta história de superação. Só que o meu ponto de vista não é que eu sofri com tudo isso. E é engraçado, porque assim, antes de eu ter todas as ferramentas e estar consciente, não sei o que lá tal, eu realmente vivi em luto com essa história, escondendo essa história de Deus e o mundo. Minha família não sabia, não sei o que lá tal. Meus pais sabiam, mas minha família, que é todo mundo, né, da família é íntima. Eu fui contar muito depois que eu tinha uma mega vergonha disso. Bom dia, Clau! Eu tinha uma mega vergonha disso. Eu julgava essa minha história. Imagina, deportada, eu fui fichada nos Estados Unidos, não sei o que, e é onde meu irmão mora. Só que, tipo assim, as pessoas estavam vendo que antes eu ia para os Estados Unidos 1, 2 vezes por ano para visitar meu irmão e meus sobrinhos, e de repente nunca mais eu fui. E, tipo assim, não vou poder, não sei o que, né? E aquele segredo tava me corroendo, gente. Depois eu fui perceber, quando eu entrei em Access, eu falei assim, uau, primeiro, nada daquele julgamento e projeções e expectativas de toda essa minha história era minha. E se eu crio a minha realidade, peraí, vamos olhar de novo pra essa história que eu criei. Pra essa situação que eu criei na minha vida. Filha! Tá falando com vocês. E daí, o que foi um luto de 10 anos se tornou um dos maiores presentes da minha vida. Eu comecei a ver, se eu não tivesse passado por isso, como teria sido a minha vida e a vida de todo mundo que indiretamente sofreu com isso, com a minha história. E cara, não tem nem o que falar. E hoje eu vejo como essa história como um dos maiores presentes que eu me dei nessa realidade. E muita gente não entende ainda isso, e eu não quero que ninguém entenda. Isso é uma história minha e que é só uma história, nem me pertence mais. Ainda tem algumas coisas disso? Tem, eu já tô mudando. Porque é o meu ponto de vista aqui, que é a minha realidade. Mas o que eu queria trazer aqui pra vocês se não fosse a Cíntia falando pra mim outro dia, nega, isso não foi superação, eu não ia ter me ligado
que eu já tive alguma história de superação na minha vida, porque pra mim eu nunca passei por nenhum perrengue a ponto de ter que superar e não sei o que, não sei o que lá, tal. A Fênix renascendo das cinzas e o caramba 4. Pra mim nunca foi algo que fazia tanta diferença, assim, porque eu sempre olhei pro lado bom das coisas. E eu lembro, nossa, eu lembro tanto, porque algumas pessoas da minha família ficaram revoltadas com essa minha deportação, que não fazia sentido nenhum. E realmente, gente, um dia vocês vão saber essa história, não faz sentido nenhum mesmo. É pra quebrar todos os protocolos. E tanto o que aconteceu, o porquê aconteceu, e tudo que aconteceu disso, é muito surreal, é muito fora da caixinha. E quando eu contei pra minha família, a família grande, assim, não, meus pais já sabiam, tem uma prima minha, que ela, porque eu tava contando, e eu falava que lá na imigração mesmo, que eu fui super bem tratada, eles estavam super educados comigo toda hora, a senhora quer comer, a senhora quer ir no banheiro, quer ligar pra alguém, eu liguei pro Brasil 500 milhões de vezes, não sei o que tal, e não fui maltratada de jeito nenhum, sabe essas coisas que a gente vê em América, não sei o que, as novelas, não sei o que tal, ponto de vista cria a sua realidade, né? E em momento nenhum eu fui maltratada, eles estavam seguindo protocolos. E, assim, em algumas situações eles pediam desculpa pra mim, mas eles tinham que fazer aquilo. Não vou falar que foi com uma gentileza, mas foi assim... Eles estavam seguindo protocolos, era o que eles precisavam fazer, eles foram muito educados comigo. E quando eu contei isso, eu tenho uma prima minha que falou assim, para de defender eles. Eu falei, cara, não tô defendendo ninguém, eu fui deportada, vou defender eles por quê? Né? Tipo, não tem motivo nenhum pra defendê-los. Eu tô contando o que aconteceu, que realmente eu fui bem tratada. Não posso falar que eu fui maltratada, que me xingaram, que não sei o que. Nem levantaram a voz pra mim. Levantaram a voz, na verdade, quando o meu irmão, que tava... Eu ligava pra ele, falando e tal, ele tava participando de tudo. E ele fica desesperado. Então, ele começou a ligar pra imigração. E, gente, não é assim que funciona, né? Tipo, casa da mãe Joana. E ele ficava ligando pra lá. E daí o cara chegou e falou assim, olha, melhor você avisar pro seu irmão que não é pra ficar ligando pra cá. Quando você tiver notícias, você entra em contato com ele. Foi a única coisa. E porque realmente não é assim, tipo... Vai ficar ligando pra imigração. Hello, quero saber como é que tá minha irmã. O que você tá fazendo com a minha irmã e não sei o que. Era uma preocupação dele? Era, mas tipo, não é assim que funciona. Não é realmente casa da mãe Joana, né? A imigração dos Estados Unidos. E eu tava ligando pra ele, eu tava dando notícias, não sei o que lá tal, e eu sei, eu também percebo todo o lado dele, gente, é uma nhaca total isso, mas não é assim que funciona, e foi a única coisa. Eles só, e não falaram alto, nada assim, olha, você só avisa pro seu irmão pra parar de ligar. Porque senão pode ser que tenha algum problema, porque não pode fazer isso. E liguei pro meu irmão, porque ele tava ligando direto, eu podia fazer o que eu quisesse praticamente lá. E liguei pra ele e falei, Rogério, para de ligar, não é assim que funciona. Não sei, eu aviso, eu sei que você tá preocupado, não sei o que, não fica tranquilo. Eu tô, tipo assim, se acontecer alguma coisa, eles vão me deixar avisar alguém, teoricamente é o que acontece. E eu avisei pra ele tudo que tava acontecendo. Ele tava a par de tudo. Só ele, na verdade, e o meu chefe no Brasil. E na verdade uma amiga minha, porque eu tava indo pra Amsterdã e eu tava avisando pra ela que eu não tava chegando, né? E o chefe no Brasil falou, corre o risco de eu não voltar. Eram as 3 pessoas, meus pais não sabiam nada, o único... E eu só falei pro meu irmão porque alguém da família precisava saber. E meu irmão tava morando já nos Estados Unidos e tal. Mas pra mim, gente, o que eu quis trazer aqui pra vocês hoje é... Eu nunca considerei isso... Não, mentira. Volta. Mesmo... Nesses 10 anos que eu fiquei de luto, disso tudo que eu tava me julgando, não sei o que, nos caras que nem era meu. Eu nunca considerei isso como uma falha na minha vida. Foi algo que aconteceu, sim, mas nunca considerei algo como... talvez por um tempinho ali, quando aconteceu. E hoje, cara, eu nem lembrava que isso tinha sido um perrengue. Eu não via como uma história de superação isso. Porque o meu ponto de vista cria a minha realidade. Bom dia, Má. E eu nunca passou. E assim, hoje, como eu falei agora há pouco pra vocês, eu vejo como um dos maiores presentes que eu me dei na minha vida isso.
Se não tiver... E, gente, um dia eu vou contar melhor pra vocês isso tudo, com mais detalhes e tal. Se não fosse isso tudo, eu não teria começado a viajar pra outros lugares do mundo. Eu estaria hoje casada, indo pra igreja todo final de semana lá nos Estados Unidos, porque eu era viciada nos Estados Unidos. Eu não teria aberto a minha vida pra ir pra outros lugares e conhecido mais nada. E apesar de provavelmente estar morando nos Estados Unidos, e a gente nunca vai saber disso, eu jamais teria conhecido o Axis. Eu estaria na vida do meu irmão, que é ele é católico, família doriana, tudo bonitinho, forma e estrutura, não sei o que, não tô falando mal não, tá, gente? É o que ele escolhe e funciona pra caramba, é uma família linda que eles têm. Não funciona pra mim. Eu sou outra pessoa completamente diferente. Então, se isso não tivesse acontecido, se eu não tivesse sido deportada, hoje eu falo, se eu não tivesse me deportado dos Estados Unidos, eu não teria começado a ir pra Europa, eu não teria começado a olhar outras coisas, eu não estaria aqui hoje, literalmente. E a vida e assim, o meu irmão também, é isso que eu gosto de mostrar, como seria a vida das pessoas indiretamente, que estavam indiretamente ligadas a isso. O meu irmão era uma pessoa que também sempre foi viciado em Estados Unidos, ele só viajava nos Estados Unidos, só fazia coisa nos Estados Unidos e não sei o que lá tal. Por causa da deportação, ele sempre odiou vir pro Brasil, ele não curte vir pro Brasil, não sei o que tal. Então, ele queria, pra eu poder ver os meus sobrinhos, a gente começou a viajar pra Europa de férias. Eu, meus pais, meu irmão, meu cunhado, meus sobrinhos, começamos a fazer viagens pra Europa. Foi quando ele começou a sair das viagens dos Estados Unidos e ir para outros lugares. Foi quando eu comecei a viajar. Não, eu já tinha ido para Europa antes com meus pais. Oi, tranqueira! Mas aí a gente começou a fazer muito mais viagem para Europa com o meu irmão e não sei o que tal. E mudou muita coisa. Hoje o meu irmão fala, inclusive, de aposentar no sul da França ou na Itália, alguma coisa assim. Ele quer aposentar na Europa, coisa que antes ele era Estados Unidos é o melhor. Eu lembro a primeira vez que ele estava em Roma comigo, que ele olhava assim, ele falou assim, é legal aqui, né, mas muito velho, muito sujo, muito não sei o que, e não sei o que lá tal. Tinha vários pontos de vista do que era a Europa, que é muito diferente realmente. E ainda mais, meu irmão mora nos Estados Unidos, em Orlando. Orlando é casinha de boneca, gente, é utópico, né, é tudo bonitinho, é tudo bem feito, não sei o que, eu morei lá. Né? Então, assim, tem algumas coisinhas, mas, cara, é tudo novo, é moderno, não sei o que e tal. Aí você vai pra Roma, é tudo lindo velho. Tem trocentos milhões de anos de história naquilo. É muito diferente, as ruas e tudo, a cultura e tudo mais. E aquela primeira vez ele tava com essa impressão, depois ele não parou mais de ir pra Europa. Mudou completamente a visão dele. E isso veio da deportação. Então, assim, olhem para a vida de vocês, porque um dia vocês chamaram de algo que vocês tiveram que superar, que nem é o caso aqui que eu falei, que é o meu ponto de vista. É algo que vocês tiveram que superar grandiosamente, não sei o que tal. E olha para isso e se pergunta, como teria sido a minha vida se eu não tivesse passado por isso? E como seria a vida de todos que estavam conectados nessa história, nessa equação, se isso não tivesse acontecido? Só percebe a energia. A gente não sabe o que teria acontecido ou não, a gente não tem certeza, nem dá pra saber. Isso é uma coisa que não rola, mas a gente consegue perceber a energia do que isso é. E ver alguns cenários aí. E percebe. Tudo que você chama de erro, que se não tivesse acontecido, será que você estaria e seria a pessoa que você é hoje? E você escolhe ainda alimentar isso como erro, acabando a bateria, gente, como erro, como algo que foi uma bosta na sua vida, não sei o que. Quantos nãos você escutou na sua vida, quantos términos de namoro você teve, que se você não tivesse, talvez você não tivesse o casamento que você tem hoje, a família que você tem hoje. Se aquela pessoa que você era apaixonada não poderia viver sem essa pessoa jamais na sua vida, no seu Natal, se não tivesse tido término e aquela coisa que você ficou de luto não sei quanto tempo, não sei o que no seu Natal, e sofreu pra caramba. Será que você não teria encontrado o amor que você tem hoje, por exemplo? Olha pra isso, gente, e começa a perceber que tudo é criação sua e tudo é um presente. Você criou. Qual que é o presente aqui que eu não tô enxergando? Que escolhas que eu ainda tô fazendo que estão me trazendo aqui? E essas escolhas são de agora ou são de 1900 e bolinha?
Bom dia, Maria Helena. Então, olha pra isso, gente. E sim, ontem tiveram pessoas que ficaram irritadas com o meu post. Ai, desde o começo, ela abriu os olhos e começou o dia maravilhoso. E teve só presente o dia inteiro. E tiveram gente que receberam, muita gente que recebeu desse meu post, não sei lá, tal. O meu ponto de vista criou a minha realidade de novo. Eu poderia ter acordado com notícia, com não sei o que, nos caras falando que o mundo tá acontecendo isso, aquilo. Não, eu coloquei os áudios que eu gostaria de escutar durante a noite. Tá? Assim como eu teria colocado a televisão em noticiário. É a minha escolha, o meu ponto de vista vai criar a minha realidade. Não é sorte que eu acordei escutando Shannon lendo o capítulo de Anjos de Seres de Luz. Não é do nada isso, tá? Eu coloquei um grupo de áudios que um deles era esse. Eu corri o risco de acordar com isso, ou com classes de seres de luz, ou com loopings da Shannon de conversando com as entidades, porque esse grupo são todas as minhas classes de conversando com entidades, ou falando sobre mitos ancestrais. Ou poderia ter colocado um grupo onde fica rodando notícia do que está acontecendo 24 horas por dia, e acordar falando que teve guerra de não sei o que, de que não sei quem morreu, É sorte? Verdade? Eu coloco o canal da televisão, eu coloco o Telegram, o áudio que eu quero escutar à noite e acordar de manhã. Eu escolho como vai ser o meu dia, se ele vai ser divertido ou se eu vou algo que aconteceu durante o dia. E gente, eu acordei ontem com isso e meu gato, ele vomitou umas 3 vezes ontem, gente. Poderia ter ficado preocupada, poderia ter... e agora? Será que ele tá passando uma... Limpei o vômito dele, até porque eu só vim fazer o despertando aqui às 10 horas da manhã. Eu tenho ferramentas, eu sou facilitadora de conversando com os animais. Eu percebi, eu fiz processo nele, por isso que eu até atrasei. Tava processando o corpinho dele que ele pediu. Tava fazendo coisa com eles. Mas não fui pro trauma e drama. Eu não alimento o ruim. Falo, ok, Cookie, tô aqui pra você. O que mais você precisa? Quando você precisar de algum processo corporal, vem aqui do meu ladinho. Tô aqui trabalhando. E ele vai. Toda vez que ele precisa de processo, ele vai. Os animais, eles são muito espertos, tá, gente? Burro somos nós, tá? Quando ele precisa de processo, o corpo dele precisa de processo, ele senta do meu lado e já começa, tipo assim, humana, ativa aí. Nosso ponto de vista cria a nossa realidade. E o que você pode criar hoje do seu dia com o ponto de vista que você escolhe investir, alimentar e animar? Como mesmo a bateria, gente. Como que pode ser o seu dia? Quem somos nós hoje? Que gloriosas e grandiosas aventuras teremos hoje? Quantas mágicas, quantos presentes a gente pode ganhar? E vamos pedir por dinheiro. Dinheiro, você pode vir mais pra mim hoje do que você veio ontem, por favor? Vem brincar mais comigo hoje do que você brincou até agora comigo. Tô facinha pra você, dinheiro. Pede. Universo, pode me mandar mais presentes e mais mágicas, por favor? O que eu posso ser e fazer hoje pra transformar o meu dia no melhor dia da minha vida até hoje? O que eu posso ser e fazer pra ser muito melhor hoje do que eu fui ontem? Pede. Seja. E o que mais é verdadeiramente possível com a sua escolha. Beijo, meus amores. Antes que caia aqui, eu vou gravar pra vocês essa live. Beijo!